Salve, galera! Beleza? Cidadãos do Império Malazano. Então, aqui hoje eu vou começar a entrar nesse mundo. E nada melhor do que divagar um pouco sobre o nome da série. O Livro Malazano dos Caídos. E o que isso quer dizer? O que remete pra gente essa ideia, esse nome? O Livro Malazano. Então, o livro que vem de Malaz. É o que eu penso, né? Quando eu ouço esse adjetivo de local, né? Quase que um patronímico não, um adjetivo de nacionalidade. Então, pode ser que é um livro que vem de Malaz, ou que é um livro de alguma forma relacionado a essa cidade. Então, o livro Malazano dos Caídos. E aí a pergunta é, quem são os caídos, né? A gente tem uma ideia de que poderiam ser os mortos, os soldados que caíram, nessa linha de caídos que tombaram, né? E aí, antes de continuar, preciso dar um alerta. Se você não leu o livro 1 e 2, vai ter spoiler desses. Mais pra frente, eu vou dar uns spoilers sobre a série toda. Então, quando chegar nesse momento, eu vou avisar. E aí, se você quiser continuar, vai por conta e risco, mas você vai tomar um spoiler na cabeça. Não posso fazer nada. Infelizmente, aqui minha divagação ela vai um pouco além do livro 1 e 2. Na verdade, vai até o livro 10. Mas a primeira impressão que a gente tem lendo esse nome, esse título, né, da série, não do livro 1, 2 ou 3, até o 10, mas da série como um todo, é que é um livro ou que foi escrito em Malaz, ou que de alguma forma se remete a Malaz. Já entrando nos spoilers, o livro 2, Os Portais das Casas dos Mortos, ou o Dead House Gates, capítulo 12, o Duiker, o historiador, ele diz que registrará o nome dos mortos em sua lista dos caídos. Terá alguma relação com o livro dos caídos? Título da série? Pode ser. Ao longo da história dos livros, conforme eles vão se sucedendo, há algumas palavras que sempre se repetem. Correntes, caídos, até alguns temas, né? Talvez seja interessante em algum momento eu falar sobre os temas de cada livro. Mas eu quis começar pelo nome da série porque é a porta de entrada para o novo leitor. E a questão é, seriam os mortos, só os mortos os caídos? Para continuar nessa linha, eu vou pegar o começo do livro, não a história, não o prólogo, mas o primeiro texto que a gente lê do autor após os agradecimentos e aquela introduçãozinha do próprio autor. E vou tentar, né? É uma divagação minha, então pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado, não importa, é a minha interpretação, é o que eu leio agora. Pode ser que isso mude mais para frente ou não. Eu estou fazendo isso aqui um exercício mais pessoal, mas se você tiver alguma visão diferente, se você não concordar com o que eu falo, fica livre aí, ó. O comentário está aí para isso, para a gente ter um debate da hora, porque a obra ela não é como unívoca, né? Quando a gente fala de Steven Erikson, a gente costuma fazer a imagem de uma cebola, né? O Erikson ele escreve em camadas, então cada vez que você entra em contato com o texto, você encontra uma coisa, um significado, uma imagem, um símbolo, não só da narrativa, mas dos próprios usos das palavras e dos exemplos e tudo mais que ele vai conduzindo. Tem muita metanarrativa, metalinguagem, então é bem interessante. Como eu disse, né, a primeira leitura ela te dá os elementos suficientes para você aproveitar a jornada, mas
Se você tiver a capacidade e a paciência de reler tudo, a cada nova releitura você vai ganhando uma dimensão não só do world building, mas da forma como o autor escreve, da forma como as coisas estão amarradas que você nem tinha percebido na primeira e na segunda leitura. Então vale a pena esse exercício se você quiser se aprofundar, né? Se você não usar a literatura como mera... Se você não usar a leitura como mero entretenimento, mas se você quiser cavar significados e coisas. É um exercício interessante e eu gosto. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Então, o livro, ele começa, antes de começar o texto propriamente dito, com, não vou falar um poema, mas é como se fosse uma situação fora da narrativa encontrada ali dentro da série. Começa assim: agora que estas cinzas esfriaram, abramos o livro antigo. Opa, livro? Então, este é o Livro dos Caídos. Alguém está lendo o Livro dos Caídos. Olha que legal. Estas páginas manchadas de óleo narram as histórias dos caídos. Então, eu estou lendo alguém me descrevendo que vai ler as histórias dos caídos, que é um livro antigo, manchado. Então, que é um livro de um passado, com relação ao ponto de vista de quem está experimentando, falho aqui, experienciando, e buguei aqui, a minha cabeça vai para o espanhol às vezes, porque eu moro no Chile, né? Mas enfim, a gente está sobre o ponto de vista de quem está pegando o livro para ler. Então eles, como se fosse um leitor junto conosco, que está entrando em contato com a história. Então, estas páginas manchadas de óleo narram as histórias dos caídos, de um império desgastado. Será o império de Malaz? Com palavras sem calor. A lareira se apagou, então ele retoma a ideia das cinzas. Seu brilho e suas centelhas de vida são apenas memórias em olhos baços, né? Olhos sem foco, né? Olhos vítreos de morto. O que conduz minha mente, o que matiza meus pensamentos enquanto abro o Livro dos Caídos, confirmado, ele está realmente lendo junto conosco o Livro dos Caídos. Então nós estamos experimentando a sensação de alguém que lê o Livro dos Caídos, o qual nós vamos começar a ler também. Então isso aqui está fora do contexto do texto. Enquanto abro livros dos caídos e inspiro profundamente o aroma da história. Vou voltar depois para reler tudo de uma forma única. Ouça então estas palavras levadas nesse sopro. Essas histórias são as histórias de todos nós outras e outras vezes. Olha que interessante. O autor não, a pessoa que está lendo, não temos identificação de quem que é. Ele faz essa relação do mundo real com o que ele vai ler, do mundo real para ele, né? Então, ele pega um livro, ele dá um ambiente, né? Uma lareira que se apagou, as brasas, o sopro, né? São as histórias de todos nós. Somos histórias revividas e isso é tudo, sem o fim, que é tudo. Aqui é a tradução da Carol Quiovato, tá? Então, olha que forma de começar uma narrativa. Ele começa uma narrativa sem estar dentro da narrativa. Ele te traz a mesma sensação, talvez seja o autor falando, mas ele te traz essa sensação de leitura fora da narrativa, vamos dizer assim, principal. Então, isso é muito legal. E aqui nos mostra, vamos ler as histórias dos caídos, mas ainda não sabemos quem são os caídos. Serão os soldados de Malaz que morreram em combate em algum momento? É o que parece à primeira vista, né? Então, vou ler tudo numa sequência contínua, só para a gente pegar o clima do que acontece nesse excerto introdutório, vamos dizer assim, essa sensação de leitor que o autor traz para te acompanhar
Você, leitor no mundo primário, por assim dizer, você está lendo junto com alguém que está lendo, né? Dentro da narrativa, uma outra narrativa. Agora que estas cinzas esfriaram, abramos o livro antigo. Estas páginas manchadas de óleo narram as histórias dos caídos, de um império desgastado, com palavras sem calor. A lareira se apagou. Seu brilho e suas centelhas de vida são apenas memórias em olhos baços. O que conduz minha mente, o que matiza meus pensamentos, enquanto... Vou voltar a essa frase. Desculpa, gente. A lareira se apagou. Seu brilho e suas centelhas de vida são apenas memórias em olhos baços. O que conduz minha mente? O que matiza meus pensamentos enquanto abro o livro dos caídos e inspiro profundamente o aroma da história? Ouça, então, estas palavras levadas nesse sopro. Estas histórias são as histórias de todos nós outras e outras vezes. Somos história revivida, e isso é tudo, sem o fim, que é tudo. Eu acho a forma como o Erikson escreve espetacular. Somos histórias revividas, e isso é tudo. O ser humano, ele vive à base da história, de contar histórias, de narrativas, de criar, de traduzir em palavras aquilo que ele vivencia, né? Então, nós somos histórias revividas. Dá uma ideia de cíclico, né? De que as coisas acontecem e uma e outra vez, sem o fim, que é tudo. Então, por mais que passem os impérios, as formas de governo, que passe o que passe, os temas e as coisas, elas sempre voltam, as sensações humanas serão sempre basicamente as mesmas aqui na Eurásia, onde for. Isso é uma coisa incrível, porque diz da essência do homem. E é isso. Essa é a leitura superficial que a gente pode fazer do título. Pelo menos para mim, os caídos são, por ser o livro malazano, imagino que relacionado aos caídos que de alguma forma são cidadãos ou pertencem ao Império Malazano. O livro malazano dos caídos. The Malazan Book of the Fallen em inglês. E aí, eu começo aqui essa parte, já te aviso, dos spoilers do resto da série. Você não quer continuar, não quer tomar spoiler, pare aqui. Vou até te dar um tempo para você sair fora, pausar. E quando você terminar de ler a série, você volta e assiste esse vídeo. Por quê? E aí, ó, se você não for embora, eu avisei, hein? Em inglês, o artigo The Malazan Book of the Fallen, ele pode ser tanto plural como singular. E se não forem os caídos? E se for o caído? Essa é uma conclusão que eu cheguei depois de fazer o ciclo inteiro, chegar no livro 10. Por quê? Quando chega no livro 10, você tem toda aquela preparação, né? A partir do momento que os Bone Hunters, a adjuntora Paran, faz o discurso para eles, depois que eles saem de Malaz, e que eles vão ser unwitnessed, ou seja, eles não serão testemunhados, isso é uma coisa que é central na narrativa, na minha opinião, a questão da história, né? Somos histórias revividas, isso é tudo. O ser humano, o ego dele, ele procura um tipo de reconhecimento, de que adianta eu fazer alguma coisa se ninguém vai ver? Muitas vezes a gente pensa assim, né? O nosso egoísmo, né? O nosso egoísmo não no sentido de ser mesquinho, mas de trabalhar, agir conforme o nosso ego, querendo algum tipo de recompensa, de reconhecimento, de visualização. É um dos temas, digamos assim, além do principal, que é a compaixão, é um dos temas centrais da série. Porque toda hora, né, você tem o Karsa,
Você tem essa cena dos Boon Hunters que eles vão salvar o mundo, cara. Mas eles não vão ter ninguém vendo. Não vai ter ninguém para contar a história. Eles vão salvar o mundo e ninguém vai ficar sabendo. Então isso é incrível, né? E aí você chega num tal The Hounds e vê as conversas que o Dicker tem com o Fisher, o bardo, lá no Crew's Bar, no bar Crew, que era o templo, e começa a refletir nessas questões sobre a história. Não vou entrar nesses detalhes, mas tem a ver com a questão do ser testemunhado. Quando você chega no tal The Hounds, então, e o Steven Erikson, ele não tem papas na língua para falar. Tal The Hounds é o cipher, né? É a cifra, se você for pensar num código, né? Ele é a chave que cifra, que decifra todo a série. Por quê? Porque quem narra é o Krupp. O livro está todo... Tem a possibilidade da gente discutir se a parte do Nimander, por exemplo, é narrada pelo Krupp. Eu tenho a impressão que sim, tá? Na minha vista. Mas é um assunto que também não vou entrar com profundidade agora. Não elaborei muito ainda, mas o Krupp, ele narra o livro praticamente inteiro, né? Na minha opinião, inteiro. Então, por que ele é a cifra do livro? Porque aí você chega no The Crippled God, o Deus aleijado, em O Deus Aleijado, né, o último volume. E lá no final, os soldados protegendo Camisod, né? Não protegendo, mas naquela cena com Camisod fala assim: conte nossa história, não deixe nossa memória morrer. Cara, o título da série ganhou uma nova dimensão, porque The Crippled God é o Deus que caiu, né? Ainda que no Tal The Hounds também você seja mencionado que o Rudo, o encapuzado, é o Lord of the Fallen, né? O Senhor dos Caídos, e aí no sentido do primeiro sentido, né? O Senhor dos que caíram, dos que faleceram, né? O Crippled God, ele é também, por excelência, o Deus caído, porque ele foi arrastado da dimensão dele para o cenário do contexto do mundo de malazano, e aprisionado. Então, ele é o Deus acorrentado, o God in Chains, né? Ele é o Deus aleijado, o Crippled God, ele é o Fallen One, né? O que caiu, o caído, né? E a característica principal do culto ao Deus aleijado é justamente que as pessoas são pessoas incompletas, né? Que não conseguem andar, que não conseguem, não necessariamente com as pernas, mas que são párias, né? São pessoas excluídas, né? Então, que de certa forma caem dentro do contexto de normalidade, eles saem fora desse contexto padrão, né? E aí, quando eu vi isso, terminei de ler o livro, nossa, cara, é uma nova dimensão para o livro que estava lá, né? E que em português se perde por causa do the, em português é o ou a, né? Não vou entrar também na questão da linguagem inclusiva aqui, eu sou usuário, mas até o Museu da Língua Portuguesa me suporta nessa minha tese, mas não estou aberto a essa discussão aqui. Em português formal, gramaticalmente, the é o ou a, os ou as. E aí, o tradutor tem que se virar nos 30, ele faz uma opção. Só que, infelizmente, há algumas limitações e algumas perdas, né? O próprio Humberto Eco fala que traduzir é escolher e arcar com as consequências. Não estou em nenhum momento denegrindo o trabalho da Carol Quevato, por favor, ele é impecável, na minha opinião, é uma tradução incrível. Tá? Mas
E aí eu quero voltar naquele trecho inicial que eu li, antes de começar a narrativa, porque tem uma palavra em inglês, que é recount, né? Deixa eu só lembrar aqui, achar onde que tá, eu até marquei aqui. Now these ashes have grown cold, we open the old book. These oil-stained pages recount the tales of the fallen. Fallen, lembrando, fallen aqui está escrito com letra maiúscula, tá? Of the fallen, a frayed empire, words without warmth. The hearth has ebbed. Its gleam and life sparks are but memories against dim eyes. What kept my mind, what who my thoughts as I opened the book of the fallen and breathed deep the scent of history? Listen then to these words, carried on these tales. Aqui. These oil-stained pages recount the tales of the fallen. Estas páginas manchadas de óleo narram as histórias dos caídos. Mas recount, segundo o Oxford Dictionary, pode ser tanto narrar, como a Carol escolheu, contar, mas pode ser contar novamente, narrar novamente. Então, há essa possibilidade de entender que Camille Sod, The Crippled God, coletou a narrativa toda. Escreveu um livro, o livro Malazano dos Caídos. Do Caído, né? Então, o livro Malazano do Caído. O Caído escreveu o livro Malazano. Então, ele está contando a história do... Entende? A história de Malaz, ou pelo menos de um recorte que ele faz de Malaz, que está associado à sua libertação, ao healed God, né? Ao Deus curado, ao Deus unificado, né? Curado, sanado. E aí isso volta de novo à questão do Todd Hounds e a narrativa do Krupp. O narrador da série inteira é Camille Sod, só que no Todd Hounds ele adota a figura do Krupp para narrar tudo sob o ponto de vista de Krupp. E isso é fantástico, porque o Krupp fala em terceira pessoa. Então, a narrativa de toda a série em terceira pessoa, nesse livro específico, encaixa assim, no Krupp. Cara, o Erikson é bom demais. É bom demais. E a forma como ele escreve, né? Então era isso, galera. Ficou longo, mais longo do que eu pensava que ia ficar, mas ficou aí as possibilidades para vocês refletirem. Se quiserem aí comentar aí embaixo, eu fico totalmente à disposição para ouvir vocês. O que vocês acham? Poderia ficar horas aqui, horas falando, mas acho que essas são as ideias principais que eu tinha para falar para vocês agora no momento. Valeu, galera!